Boa noite, pessoal. Então, a aula de hoje, a aula 29, é sobre o princípio multiplicativo, as permutações e análise combinatória. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone e me falar, ou deixar no chat, que assim que eu ver, eu respondo vocês, ok? Então, para a gente falar sobre o princípio multiplicativo, as permutações e análise combinatória, é muito importante porque isso vai dar base para a nossa matéria da semana que vem, que é probabilidade. É uma matéria assim que cai muito no vestibular, em todos os vestibulares possíveis, só nessas específicas, que aí eu já não sei. Então, vocês já viram fatorial, provavelmente. Se vocês não viram, eu vou ensinar vocês agora, caso vocês já tenham visto, será uma revisão de conteúdos. E o que é o fatorial? O fatorial é quando a gente tem um número e ele está com esse número, esse ponto de exclamação. E o que isso significa? A gente vai multiplicar ele, esse mesmo número menos 1, vezes esse mesmo número menos 2, até a gente ter o resultado, até a multiplicação da 1. Mas a gente falando assim, parece ser um pouco complexo. Vou ver na prática que é um pouco mais simples. Quando a gente tem um número em fatorial, 5 fatorial, a gente vai fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 até 1 vezes 1. Então, a gente só vai fazer a multiplicação. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. E no número fatorial, a gente pode realizar operações também, como né, é nesse caso aqui, nessa terceira linha. A gente tem 6 fatorial menos 4 fatorial é igual a. Então, a gente vai fazer o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 menos o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que ao invés de a gente destrinchar, colocar ele inteiro, a gente sabe que o 4 fatorial é igual a 4 fatorial. Então, a gente deixa aqui o 4 fatorial e corta um com o outro. Então, a gente só tem a multiplicação de 6 vezes 5, que é igual a 30. E no nosso último caso aqui também, a gente pode ver que também é uma operação, só que está entre parênteses. A diferença entre esse e esse. No caso de cima, a gente tem os dois números elevados, dois números com fatoriais. Nesse caso de baixo, ele está entre parênteses. Então, o que a gente vai fazer? Vai resolver o parênteses primeiro e depois realiza o fatorial, que é o 2. 2 vezes 1, que é igual a 2. Deu para entender? Eu acho que sim. Acha que sim? Bom, eu vou... Tem como explicar de novo, por favor? Claro, explico sim. Um número fatorial, a gente sempre vai multiplicar ele vezes ele menos 1 vezes ele menos 2. Então, se a gente tem aqui 5 fatorial, certo? E a gente vai dar um número para vocês com ponto de exclamação. Então, vai fazer 5 vezes 5 menos 1 é 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai sempre multiplicando até chegar a multiplicação vezes 1, ok? Até aí, ok, Ana? Pode ligar o microfone. Até aqui, ok. Essa parte eu entendi. Certo. Então, a gente pode realizar operações também. Então, 6 fatorial menos 4 fatorial, o que seria? A gente vai fazer esse primeiro e depois esse aqui também. Então, 6 fatorial, o que é? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Menos 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que você percebe que você está sempre multiplicando esses mesmos números. No 4 fatorial, você tem 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E no 6 fatorial, você também tem o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que você tem o 6 vezes o 5 também. Então, a gente corta, a gente deixa aqui e corta um com o outro. Eu vou explicar aqui para vocês no meu Jamboard. Aqui, ok.
esse aqui é o resultado da outra. Então, ok. A gente tem um 6 fatorial menos o 4 fatorial, ok? Então, o 6 fatorial, o que é? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, ok? E o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você vê que esse número aqui, ele é igual a esse aqui? Consegue ver, né? Sim. Então, a gente vai cortar esses dois. Então, porque eles são iguais, e aqui a gente está subtraindo. E aí o resultado, então, ficou 6 vezes 5, que é 30. Você conseguiu entender? Sim, então você fez o fatorial de todos os números e cortou os iguais. Isso. Ou você pode também fazer toda a conta. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí você acha um resultado que é igual a 720. Aí você faz o 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 24. E aí você faz 720 menos 24. Só que é um trabalho a mais. Ao invés disso, você pode cortar os que são iguais, já que ele está subtraindo, você vai subtrair esse desse aqui. Que aí, ao invés de você fazer a conta inteira, 720 menos 24, você só tem o 6 vezes o 5, que o resultado é 30. É uma maneira de simplificar, mas você pode pôr sem, se você achar que é mais fácil de você entender, ok? Ok. Isis, Sabrina, Priscila, ok? Ok. Beleza. Então, agora eu vou deixar vocês responderem este aqui de baixo. 10 fatorial menos 7 fatorial. É como eu fiz aqui nesse terceiro, só que com números diferentes. Vou dar um minutinho para vocês fazerem. Fez alguma pergunta, Pro? Eu falei para vocês irem resolvendo essa conta aqui. 10 fatorial menos 7 fatorial. Tô chegando em casa, vai chegar, eu vou printar e depois eu tento fazer, tá bom? Ah, ok, tranquilo. Setecentos e vinte. Isis, ok. Priscila, Sabrina, ok. Querem mais um tempo? Às vezes vocês também não estão conseguindo fazer aí. Setecentos e vinte também. Ok. A Priscila ainda está com a gente? Tá. Se eu resolver primeiro 10 fatorial e depois o 7 subtrair. Não, os resultados ficam a mesma coisa. É o que eu tinha falado anteriormente. Se para vocês fica mais fácil vocês fazerem eles por extenso, todos, então vocês fazem o que é melhor, o que é mais fácil de vocês entenderem. Aquele jeito que eu expliquei é o jeito mais fácil para mim, mas cada um tem um jeito de entender. Aí, só subtrai quando está no parênteses, né?
Isso. Se eles estiverem no parênteses, como nesse exemplo aqui de cima, a gente primeiro faz o parênteses. 6 menos 4, que é igual a 2. Então, fica 2 fatorial. Nesse caso, é 10 fatorial menos o 7 fatorial. Então, é igual nesse de cima aqui. A gente vai fazer o primeiro 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 e menos o 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Bom, então eu vou apresentar o resultado aqui para vocês. O resultado deu sim 720. Por quê? A gente vai fazer o 10 fatorial menos 7 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1. Fazer o resto até a multiplicação vezes menos 1. E aí aqui, menos 7 fatorial, que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Também. Então, fazendo essa conta, a subtração do 10 fatorial menos 7 fatorial, deu 720. Deu para vocês entenderem? Priscila, sim. Deu certo? Ana, ok? Ok. Boa noite, Naliane, tudo bem? Sabrina, ok também. Beleza, então podemos prosseguir. Agora a gente vai falar sobre o princípio multiplicativo. O que é isso? Os problemas de análise combinatória são basicamente problemas de contagem. Então, sabe aqueles exercícios que a gente vê que tem várias bolinhas? Fala assim, quantas, se eu retirar 2 bolinhas de uma urna, qual a probabilidade? Isso é probabilidade. E o princípio multiplicativo é a base para a probabilidade. Então, o princípio multiplicativo, ele trata os assuntos com as bolinhas, os assuntos com as cartas, aqueles que vocês veem nos exercícios. A gente pode ver a ordem de uma fila, ou como que é feita a loteria, também tudo envolve o princípio multiplicativo, que envolve a probabilidade também. E na teoria, o primeiro estágio pode ocorrer de M modos distintos, já o segundo estágio pode ocorrer de N maneiras distintas. Então, o número de maneiras distintas que pode ocorrer esse acontecimento é igual ao produto de MN. Mas, teoricamente, é muito complexo a gente entender MN, como assim, modos distintos, e aí o produto. É basicamente a multiplicação. Então, se eu tenho uma bolinha, eu vou retirar, ela pode ocorrer de uma maneira, se eu tiro outra, ela ocorre de outra maneira. E, para a gente achar o resultado, é só multiplicar um ao outro. Parece ser um pouco confuso, mas a gente vai ver aqui na prática um exemplo. Um exemplo de princípio multiplicativo envolvendo algo que está relacionado a vocês. Vocês estão prestando vestibular, então ponha-se no lugar desse estudante que tem no exemplo. Um estudante, ao se inscrever no vestibular, ele deve escolher o curso e a faculdade que quer cursar. Sabe-se que existem 5 cursos possíveis: medicina veterinária, ambiental, fisioterapia, administração e o seu curso. No caso, se o seu curso não está aqui, escolhe o seu. A Isis, que é música, música. Só para a gente saber fazer o exemplo. Cada curso pode ser feito em 3 faculdades possíveis: numa federal, ou numa estadual, ou numa particular. Então, qual é o número total de opções que o estudante pode fazer? Se a gente tem esses 5 cursos aqui, que vocês podem escolher qualquer um aqui embaixo, e 3 opções, para a gente achar o número total de opções, a gente simplesmente só vai multiplicar 5 vezes 3. Mas por quê? Vamos ver aqui. A gente tem medicina veterinária, engenharia ambiental, fisioterapia, administração, entre outros, outro curso. E aí a gente tem opção para o primeiro curso: federal, estadual, particular. Para o segundo: federal, estadual, particular. E assim por diante. Então, se a gente for contar um por um, 1, 2, 3, 4, 5, esse são o número de possibilidades, o número de opções que ele tem. Vamos contar todos, dá 15.
Só que para você não ficar fazendo essa árvore aqui, esse organograma, com cada um e ficar contando um por um, até porque a gente não tem tempo de fazer isso no vestibular, ficar contando se são muitas opções, a gente simplesmente vai multiplicar 5 cursos pelas 3 opções, federal, estadual, particular. Então, a gente tem 15 opções no total que um estudante pode escolher desses cursos. Vocês conseguiram entender o princípio multiplicativo? Esse exemplo? Sim. Então, no caso, 5 foi dos cursos e os 3 das faculdades? Isso. Multiplica e dá um número total de opções. Beleza. Sim. Se vocês não entenderem, podem perguntar, pessoal. Ok, prosseguindo então. Agora eu vou resolver com vocês um exercício do princípio multiplicativo. Como que ele cai nos vestibulares. Eu trouxe aqui um exercício da Unesp. De uma urna contendo 10 bolas coloridas, sendo 4 laranjas, 3 azuis, 2 rosas e 1 verde, retiram-se de uma vez 4 bolas. Quantos são os casos possíveis em que aparecem exatamente uma bola de cada cor? Então, aqui eu vou resolver com vocês. O mesmo enunciado. Então, a gente tem 4 bolinhas, 4 laranjas, 3 azuis, 2 rosas e 1 verde. Como que a gente vai saber que são os casos possíveis? É o princípio multiplicativo, porque a gente pode pegar tanto laranja, tanto azul, tanto rosa, quanto verde. Então, a gente vai multiplicar as opções para achar os casos possíveis. Opa, aqui. Aqui nós temos 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? E aqui no total a gente tem 24 opções. Ok? Então o resultado seria só isso. É um exercício bem simples que cai num vestibular que é considerado concorrido. É só multiplicar. Vocês conseguiram entender o princípio multiplicativo? Sim. Sim, ok. Beleza. O que travou? Ah, tá, você entendeu. Beleza. Então, continuando. Então, a gente viu o princípio multiplicativo aqui. Foi uma das nossas etapas da aula de hoje. A próxima é o arranjo simples, que também entra dentro da análise combinatória. O arranjo simples ele é um tipo importante de agrupamento ordenado e sem repetição estudado na análise combinatória. Podemos aplicar o arranjo simples em várias situações, como, por exemplo, a criação de senhas ou problemas envolvendo filas. E o que diferencia do princípio multiplicativo? O arranjo simples, ele é ordenado e sem repetição. O que significa? Que a ordem importa. Nesse exemplo aqui de trás, a gente viu que ele quer uma bola de cada cor, mas ele não quer saber se a ordem importa, se primeiro vai ser verde, primeiro vai ser rosa, ou primeiro azul. Para o arranjo simples, isso importa. Então, eu trouxe aqui embaixo para vocês. N é o número de possibilidades da escolha do primeiro evento. Então, a gente tem 10 bolinhas. Eu tirei uma. Tirando uma, agora dentro da urna eu vou ficar com 9. Então, é N menos 1. 10 menos 1, 9. É a escolha do segundo elemento, pois um deles já foi utilizado. Então, é basicamente o que eu expliquei aqui na revisão de conteúdo do número fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sempre um a menos, né, para o fatorial. Então, aqui a gente vai ver também um a menos. 10, 9, 8, 7, 6, até a multiplicação por 1. E no arranjo simples, a gente tem uma fórmula que eu quero que vocês anotem. Quem não puder agora, depois tira um print ou assista a aula novamente, veja a apostila, que é a fórmula de
arranjo, que é sempre A de arranjo, o número total menos o número que já foi, K ou P. Pode ser tanto K quanto P. Ok? Essa é uma fórmula. Então, a gente já vai resolver um exercício aqui que tem o fatorial. Vocês conseguiram entender o que é arranjo simples? Parece um pouco confuso agora, mas a gente vai resolver um exercício de vestibular também, para entender. Sim? Isis, Sabrina. Ok. Naliane, ok. Então, beleza. A gente vai resolver um exercício da FUVEST. Então, considere todas as 32 sequências com 5 elementos cada um, que podem ser formadas com algarismos de 0 e 1. Quantas dessas sequências possuem pelo menos 3 zeros em posições consecutivas? Então, é um exercício da FUVEST, que é um dos vestibulares mais concorridos do nosso país, mas não fiquem nervosas, porque é super simples esse exercício. Então, não tem segredo. Vou resolver aqui com vocês. O exercício, ele fala de 32 sequências, que isso não vai ser importante para a gente, não vai ser relevante no momento. Com 5 elementos cada uma, que podem ser formados com algarismos de 0 em 1. Quantas dessas sequências possuem pelo menos 3 zeros em posições consecutivas? E o que isso significa, posições consecutivas? Então, que ele quer 3 zeros, um do lado do outro. Então, para isso, ok. Ele tem 5 elementos e ele quer 3 zeros juntos. Se são 5 elementos, a gente pode ter 0, 1 aqui, 0, 1 aqui, porque ele fala de 0 e 1. Ou, no caso, a gente pode ter 0, 1 aqui e 0, 1 aqui. Ou, depois também, 0, 1 aqui, 0, 1 aqui. Por que X? Porque pode ser tanto 0 quanto 1. E ele quer 3 zeros consecutivos. Então, 3 zeros um do lado do outro. Não pode ser 0, 1, 0, 1. Não, tem que ser junto. Até aí, ok? Eu não entendi muito bem. Tá, o que você não entendeu? O porquê desse X. Ah, sim. É porque o exercício, ele fala que pode ser ou 0 ou 1. Então, eu coloquei X. Mas, no caso, pode ser... Vou colocar aqui. No caso, ele pode ser aqui. Vamos ver para esse primeiro exemplo. 1 aqui e 0 aqui. Ou ele pode ser 1 aqui e 1 aqui. Ou ele pode ser 0 aqui e 1 aqui. Ok? Então, eu coloquei o X porque ele pode ser um dos dois. Ou 1 ou 0. Ok? Ok. Então, para cada situação, a gente tem várias opções, como vocês podem ver. Para a opção com 3 zeros no final, a gente tem 1, 1, 0, 0, 0, ou 1, 0, 0, 0, 0, ou 0, 0, que é o que está aqui. Para cada opção, com os zeros no meio, com os zeros no final, com os zeros no início, a gente tem essas opções aqui. Pode ser 1 na frente, pode ser o 0 na frente, são diferentes, ok? Vocês conseguiram entender que para cada posição a gente tem várias opções? Sim. Ok. Então, a gente faz todas as opções para todos os tipos de posições. 1, 0, 0, 0, 1 com 1, 0 entre eles, 0, 1 ou os dois zeros.
E a gente pode ver que tem números que se repetem, que nem no primeiro caso, aqui nós temos todos zeros. Com os zeros no final, a gente também tem a opção com todos os zeros. E com zero no início, a gente também tem todos os zeros. E por que eu risquei? Porque eles são repetidos. E na análise combinatória, no arranjo simples, a gente viu que os números não se repetem. Então, agora a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? E vamos ver se tem mais um que se repete. São 4, 3, 6, 9. E vamos ver se tem mais um que se repete aqui. Entendo que tem várias opções, mas eu não sei como descobrir. Ah, então a gente vai fazer um por um. Deixa eu voltar aqui. A gente tem um por um. A gente sabe que ele quer 3 zeros consecutivos. 0, 0, 0, ok? Você entendeu que são 3 zeros consecutivos? Sim. Então, e ele fala que são 5 elementos. Então, você sabe que são 5. Pode ser um número aqui, e aí a gente tem 5. Pode ser 2 na frente e 2 atrás. Por quê? Os zeros têm sempre que ficar juntos. Ok? Até aí você entendeu? Ok. Então, aí a gente vai fazer um por um. Vamos adicionar aqui. A gente vai fazer um por um. No primeiro caso, a gente vai fazer com zeros no meio. Com zeros no meio. E aí pode ser 1 ou 0 em qualquer um lugar do x. Pode ser 1, pode ser 0, para as duas opções. Pode ser 0 e 1, ou 1 e 0. Ok? Você só vai colocar todas as opções possíveis. Vamos fazer aqui. 0, 0, 0. Ok? Então, você tem um na frente e um atrás. Na frente, ele pode ser 1 e o atrás pode ser 1 também. Ele pode ser 0 ou 0. Pode ser 1 e 0, ou pode ser 0 e 1. A gente testou todas as opções possíveis com os 3 zeros na frente e trocando só os do lado. A gente só inverteu, ó. Um no início, um no final, os 2 casos com 0 e os 2 casos com 1. Deu para entender aí? Sim, até eu tô entendendo. Eu não tô entendendo como que eu sei quantas fileirinhas eu tenho que fazer, entendeu? Eu vou fazendo até acabar as opções? Isso, você faz até acabar as opções. Ah, agora eu Não entendi. tem Essa era a minha segredo. dúvida. Você vai fazendo até isso. Então, você vai fazendo todas as opções. E aí, se você contar as 32 sequências com 5 elementos cada um, a gente vai ter 8. Ah, tá. É que aqui foi igual. Que é igual. Então, são 8 se a gente contar todas as opções. São 3, 6, 7, 8. Contamos aqui e o resultado é 8. Então, a gente vai fazendo todas as opções e contando. Deu para entender? Esse foi o exercício, não tem mais nada. Sim? Naliane, Isis, Sabrina, Priscila. Sim, ok. Eu vou perguntando, aí vocês vão respondendo. Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar. Então, vamos para o próximo. Agora a gente viu como se faz um arranjo.
E um outro tópico, uma outra divisão dentro da análise combinatória são as permutações. No estudo das permutações, a gente trabalha os casos que a gente vai trocar a posição, todos os elementos de uma sequência de objetos qualquer, ou seja, a ordem não importa. A gente vai trocar de posição. E a fórmula da permutação é um P do número, que é igual a ele fazendo fatorial. O fatorial é o que eu expliquei para vocês. Vai fazendo ele menos 1, menos 2, menos 3, multiplicando. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A fórmula de permutação é um número fatorial. Então, um exemplo aqui. De como a gente faz a permutação. Como que resolve a permutação. Quantos anagramas tem a palavra pai? Então, o que é um anagrama? É quando a gente vai inverter a ordem das letras e vai formar uma outra palavra. Pode ser que essa palavra faça sentido, como pia, ou pode ser que não faça sentido, como api. Mas é um anagrama, porque nós trocamos as letras dessa palavra. Vocês já viram exercícios com anagramas na escola? Sim. Bom, então eu vou resolver com vocês. Quantos anagramas tem a palavra pai? A palavra pai, se a gente for fazer um anagrama de cada uma dessas letras, a gente tem pai, pia, api, aipi, iapi, ipa. Essas são todas as possibilidades, trocando todas as letras, com P na frente, com A ou com I. Mas ao invés da gente fazer um por um anagrama, porque às vezes pode ser uma palavra longa, porque pai tem 3 letras, então as opções são menores. Mas às vezes pode ser uma palavra que nem matemática, que é uma palavra comprida. Então, para a gente fazer caso a caso, fica um pouco mais complexo. Então, a gente vai fazer a permutação, que é o fatorial. Quantos anagramas tem a palavra pai? Então, a gente viu aqui que pai tem 3 letras. Então, a gente faz o 3 fatorial. 3 fatorial, quanto que é? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, quantos anagramas, se a gente for contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para não fazer o caso, a gente só faz o 3 fatorial. Vocês conseguiram entender como que se faz? Então, não precisa fazer palavrinha por palavrinha, faz o fatorial de 3. Se fosse 4, seria 4, 3, 2, 1? Isso. Exatamente isso. Ah, eu entendi isso daí. Beleza. Então, certo. Agora é a vez de vocês. Quantos anagramas tem a palavra palmito? Eu vou dar 1 minuto para vocês resolverem. Palmito, que a gente pode ver aqui, tem 7 letras. Então, vamos fazer o fatorial. Isso, Ana, 5.040. Isis também. Bom, por que 5.040? Porque a gente vai fazer 7 vezes 6, 5 vezes 4, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E fazendo multiplicando todos esses números, nós temos que o resultado é 5.040. Eu estou passando um pouco rápido, não estou dando tanto tempo assim para vocês
responderem, porque a gente só tem 15 minutos e eu ainda tenho alguns slides para falar, ok? Então, todo mundo conseguiu entender? 5.040, Isis e Ana, ok. Beleza. Priscila, Sabrina, Naliane, ok? Beleza. Então, vamos para a próxima. E quantos anagramas tem a palavra palmito começados com a letra P? No caso desse anagrama aqui, a gente fez palmito trocando todas as letras, várias vezes. E a gente tem 5.040 opções, 5.040 anagramas. Mas vamos supor que eu fixasse a letra P. Eu quero que comece com P e eu quero ver o resto. Como que isso acontece? Quantos anagramas vão começar com P? Então, a gente viu aqui que palmito tem 7 letras. Se a gente vai fixar um, então o que a gente vai trocar são 6 letras. E aí o que a gente faz? 6 fatorial. A gente só faz o fatorial do que a gente quer trocar. Se a gente vai deixar um fixo, então a gente não mexe com ele. A gente só faz o que está em fatorial. Ok? Deu para entender isso? Ok. Então, tá. Agora, quantos anagramas tem a palavra Maria? Vocês veem que Maria, meu nome, tem letras que se repetem, ao A. Se eu fazer um anagrama, às vezes vai ter a mesma palavra, porque a gente vai trocar o A e vai ficar do mesmo jeito. Então, como que a gente vai fazer? Vai fazer o 5 fatorial, porque são 5 letras, mas a gente vai dividir pelo número que as letras se repetem. Então, repete 2 vezes o A, então a gente vai dividir por 2 fatorial. Então, 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1, que é igual a 60. Deu para entender como que faz quando se repete? Então, se repetir 3, 4, daí vai dividir pela quantidade de letras que se repetem. Isso, exatamente. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Vamos ver uma palavra que se repete. Macaco. Ok? Macaco. A gente tem aqui que macaco, ele repete a letra A 2 vezes e a letra C 2 vezes também. Certo? E a palavra macaco, ela tem 6 letras. Então, 6 fatorial. Só que a gente vai dividir pelos que se repetem. 2A, 2 fatorial. 2C, 2 fatorial. Então, a gente vai multiplicar aqui por 2 fatorial também, por causa do C. E aí, o resultado a gente vai fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 4. Porque 2 vezes 2 é 4. Vamos fazer com 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, aqui vai ficar 2 e 2. Ok? Deu para entender? Sim. Se alguém não entendeu, explico de novo. Beleza. Então, vamos passar para o próximo exemplo. Agora a gente viu as permutações com repetição e sem repetição também. E vamos ver uma combinação simples. A combinação é um dos tipos de agrupamentos estudados na análise combinatória. Então, dentro da análise combinatória, a gente viu permutação, combinação, arranjo e fatorial. A análise combinatória ela é dividida em várias etapas, e todas elas vão ser importantes para a gente estudar na probabilidade. E as combinações, elas estão presentes em várias situações do dia a dia, como nos jogos mais comuns de carta, como, por exemplo, o truco, o pôquer, nos jogos de loteria, entre várias outras situações do dia a dia.
Na combinação, se ressalta que a ordem não é importante. Então, nas permutações, a ordem também não é importante, mas no arranjo simples, a ordem importa sim. Nós temos uma fórmula para combinação, só que meu computador resolveu não mostrar. Aqui. Quando eu amplio, ele não mostra. Ok. Vocês conseguem enxergar a fórmula aqui, com ele menor? Não parece sim. Dá pra ver sim, Pro. Beleza. Então, essa fórmula é a de combinação. Ela é parecida com a de arranjo que a gente viu aqui. Nós temos número fatorial, ele menos o que se repete. Mas a gente tem o número fatorial, ele que se repete, multiplicado pelo que se repete. Mas parece ser meio complexo. Vocês vão anotar depois essa fórmula e eu vou ensinar agora vocês como se resolve um exercício com combinação simples. Ok? Parece ser um pouco confuso na teoria, mas na prática, fazendo matemática é muita prática. Então, quanto mais exercícios a gente resolve, mais fácil, mais facilidade a gente vai ter. Então, o exercício que eu trouxe para vocês agora é do Enem. O governador de um estado propõe ampliação de investimentos em segurança no transporte realizado por meio de trens. Até aí, ok, porque vocês não vão utilizar nenhuma informação que ele falou até agora. Um estudo para o projeto de lei prevê que se tenha a presença de 3 agentes mulheres distribuídas entre os 6 vagões de uma composição, de forma que 2 dessas agentes não estejam em vagões adjacentes, garantindo assim maior segurança aos usuários. Então, o que importa para a gente? São 3 mulheres em 6 vagões, só que 2 dessas agentes não podem estar em vagões adjacentes. O que é vagão adjacente? Não pode estar seguido um do outro. Se a gente tem um vagão, tem que estar intercalado, ok? Até aí vocês conseguiram entender? Sou cega, mas depois vejo nos slides. Então, a fórmula é essa aqui. A gente vai ver mais para frente também. Ok? Beleza. Então, como que eu vou saber resolver esse exercício? Eu tenho 3 mulheres, 6 vagões, e tem que estar intercalado. Eu não posso ter mulher uma do lado da outra no vagão. Então, vamos ver aqui. Eu fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem. O M é de mulher e o 0 é um vagão vazio. No total, nós temos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, a gente vai fazer mulher, vazio, mulher, vazio, mulher, vazio. É uma opção. Ou pode ser vazio, mulher, vazio, mulher, vazio, mulher. Também é uma opção. É diferente dessa de cima. No entanto, as mulheres estão separadas. Na outra opção, mulher, 2 vagões vazios, mulher, 1 vagão vazio, mulher. Então, a gente vai testar todas as opções possíveis, como a Ana tinha dito. Então, como que eu vou fazer? Eu vou testando até não ter mais? Sim, a gente vai testar todas as opções possíveis para deixar essas mulheres intercaladas. Ok? Conseguiram entender como que foi feito isso? Sim. Num caso, assim, teria como fazer o fatorial desse para não precisar colocar esse monte de opção que tem? Já vou chegar lá. Nessa opção, então, nesse exercício em específico, você vai fazer todas essas opções. Você vai fazer um por um, porque são 4, então não é muito, ok? Porque não é um número grande. Nesse caso, ele fala 6 vagões, 3 agentes. Então, não é um número grande. Agora, se ele falasse 18 e 20, por exemplo, aí você poderia fazer por fatorial. Nesse caso, como ele é 6 vagões e 3 agentes mulheres, a gente vai fazendo, que é simples. Só intercalar, ok? Ok, beleza. Então, a gente achou aqui 4 opções.
1, 2, 3, 4. 4 opções diferentes. Então, existem, em relação aos zeros, às opções vazias, 4 posições possíveis para alocar 3 vezes as mulheres. Então, se a gente viu aqui que a gente alocou 4 vezes possíveis o zero, é uma combinação. Por quê? A combinação não importa a ordem. Se a gente trocar esse zero com esse zero, vai fazer diferença? Não vai. Se a gente trocar esse zero de trás com um zero da frente, também não vai fazer diferença, porque zero é zero. Então, é uma combinação. Como a gente viu na teoria aqui em cima, na teoria, a ordem não é importante. Ok? Então, a gente tem uma combinação de 4 lugares e 3 mulheres. C4, 3. Não precisa nem resolver fazer o fatorial, porque se a gente olhar todas as alternativas, aqui ele fala que não pede para a gente destrinchar. Ele já dá o C de combinação, 3 e 4, que é o que a gente achou aqui. Ok? Até aí, ok, pessoal? Beleza. Então, a gente viu em relação ao zero. Mas vamos supor, a gente tem a Ana, a Isis e a Naliane. Ou a Sabrina ou a Priscila. Vamos supor que a Sabrina está no vagão 1, ela é a mulher 1, a Isis é a mulher 2 e a Ana é a mulher 3. Vocês estão em vagões separados. Mas e se a gente colocar a Ana no segundo vagão, a Isis, a Ana no primeiro vagão, a Isis no segundo e a Priscila no terceiro? Importa? Importa, porque vocês vão estar em lugares diferentes. Não é um vazio, não é um zero. São pessoas diferentes. Então, se a mulher 1 estiver na posição 1 e depois ela vai para a última posição, essa posição importa. Tem uma ordem. Vocês conseguem ver essa diferença? Que importa a ordem? Sim? Ok. Então, na combinação, aqui fala que a ordem não importa. Então, a gente vai multiplicar por um arranjo. Um arranjo, porque o arranjo que a gente viu anteriormente fala que ele é ordenado, importa a ordem. Então, em relação aos zeros, é uma combinação. Mas em relação às mulheres, é um arranjo. E fazendo o arranjo de 3 e 3, 3 mulheres, 3 vagões, a gente tem o resultado que é 3 fatorial. Por quê? 3 fatorial dividido por 3 menos 3. 3 menos 3 é 0. 0 fatorial sempre vai ser 1. Então, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. O resultado é 3 fatorial. Deu para entender? Quando que é um arranjo, quando que é uma combinação? Sim. Beleza. Então, esse é o resultado. É uma combinação e o arranjo de 3 fatorial. E esse é o resultado do Enem. Ele nem pede para você resolver um por um. Vocês conseguiram entender essas matérias? São várias divisões que tem dentro da análise combinatória. Se vocês não entenderam, eu explico de novo. Pode falar, Ana. Quando a gente vai resolver um exercício desse numa prova, um vestibular, na prova vai estar falando qual é o análise específico ou a gente tem que saber as diferenças para a gente saber como a gente vai calcular? Vocês têm que saber a diferença. Você vê aqui nesse exercício, ele nem fala que é sobre análise combinatória, mas ele fala, né, que a quantidade de maneiras distintas. Então, ele vai trocar várias maneiras. Então, você tem que já bater de cara que ou isso é análise combinatória ou isso é probabilidade. E aí, você tem que já saber que uma combinação não importa a ordem, mas o arranjo importa.
entendeu? Isso é uma coisa que você tem que aprender e guardar com você e levar para o vestibular. Ah, uma combinação não importa, mas o arranjo importa. Então, você lembra dessa forma, ok? É uma coisa que o exercício, que o vestibular pede, infelizmente. Saber certas coisas que para a gente não parece ser muito fácil de decorar, mas que é necessário, ok? Ok, Pro, e por hoje é só? Por hoje é só. Então, aqui é só revisando os conteúdos da aula de hoje. A gente viu um princípio multiplicativo, que a gente só vai multiplicar um pelo outro. Vimos o arranjo, que envolve ordem, a ordem importa. Combinação, que a ordem não é relevante, não importa. Permutação também. E permutação com repetição, quando a gente tem letras iguais, que nem a palavra macaco, ou o seu nome. Tenta depois praticar com o seu nome. Ana, tem 2 As. Então, é uma permutação com repetição. E a gente viu também exercícios da Unesp, da FUVEST e do Enem. E por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Ok, tranquilo. Façam os exercícios da apostila, porque é muito importante, tá? Tchau, tchau, pessoal. Ah, pode parar de gravar, Ricardo. Certinho, eu ia perguntar isso agora. Eu vou parar a gravação e assim que ela chegar no meu e-mail, eu envio lá no grupo de matemática, tá bom? Ok. Obrigada, pessoal. Obrigada, Priscila.